E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo, cara? Então tamo aí, mais uma noite chuvosa, para falar para você sobre um tema de redação que nunca caiu no Enem e que eu acho que seria muito bacana se caísse no Enem, porque é um tema que vai falar sobre um assunto bem importante, que é bem atual no Brasil, que é a questão da moradia, né, cara, no Brasil. Beleza, galera? Então fica no vídeo aí, ó, tô com a minha luvinha já para escrever aqui na minha lousa digital. Fica no vídeo aí para a gente debater sobre esse tema. Eu vou falar sobre alguns contextos históricos, alguns repertórios que vocês podem usar e também para a gente falar sobre algumas propostas de intervenção que vocês podem usar e algumas outras coisas, tá legal? Então, curte, comenta, compartilha, faz o que tu quiser no vídeo, mas faz as anotações para que, se caso cair esse tema, ele possa te ajudar, esse vídeo possa te ajudar. Então, na descrição desse vídeo aqui, tu vai encontrar um drive, né? O link para um drive que tu pode achar esse material para te acompanhar as aulas, fica bem mais fácil também. Então vamos lá, galera. Vamos nessa, roda a vinheta e fica comigo aí no vídeo. Então, gente, como eu disse para vocês, hoje a gente vai ver um tema de redação muito massa. Vamos ao que interessa logo, que é fazer a transiçãozinha aqui, ó. Aí, galera, que é a questão relacionada à moradia no Brasil e o que eu posso utilizar, né? Então, cara, eu acho difícil cair esse tema, porque é um tema polêmico de certa forma, mas seria muito interessante, como eu disse para vocês, botar minha canetinha aqui, o que eu posso utilizar se caso cair esse tema. Então, a primeira coisa que a gente pode utilizar aqui são os problemas históricos, né? Ou seja, o primeiro deles é a questão do crescimento dos centros urbanos, ou seja, houve um incentivo governamental para as pessoas deixarem as suas residências no interior, migrar para a cidade, né? Então houve um crescimento desordenado aí dos grandes centros urbanos, das grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, e isso vai causar um problema muito grave de moradia. Dá para falar também sobre a desigualdade social no Brasil, sobre a pouca escolarização de uma fatia bem considerável, né? E isso vai gerar como consequência o desemprego e a baixa renda dos setores mais vulneráveis, que não vão conseguir pagar um aluguel, não vão conseguir pagar aí a prestação de uma casa, mesmo que tiver um programa voltado à democratização de residências aí no Brasil, tá? Qual a consequência disso tudo? Eu acho que é uma consequência bem interessante, que vai ser a favelização, né? Ou seja, essas pessoas mais vulneráveis, que não têm escolaridade, que sofrem com o desemprego, elas vão acabar indo morar em lugares que, na verdade, eram pouco habitados, não eram feitos para esse tipo de questão da moradia, e vai gerar a favelização, né? E, contemporaneamente, a gente vive um problema bem interessante, assim, para citar na redação também, que é o que a gente chama gentrificação, né? Que é a expulsão dos centros ou ao desabrigo, no caso, desapropriação, né, da galera aí, que é a gentrificação, tá? Outra questão muito importante é o êxodo rural, né? Porque a gente tem uma migração muito grande de pessoas que estão aí na zona rural, que a galera que estuda, por exemplo, os filhos dos agricultores, eles não querem ficar na zona rural, eles querem migrar para a cidade. O sonho deles é vir para a cidade, conseguir um emprego, morar na cidade, e isso vai gerar todos esses problemas. Eu acho que isso dá para falar bem tranquilamente, tá? Outra coisa que é muito importante aqui, que dá para falar com certeza também, cara, é a questão da especulação imobiliária. O que é isso, cara? São imóveis que são, né, ociosos, que vão gerar as ocupações, porque são imóveis grandes, e a galera deixa eles parados nos centros das cidades, geralmente nas zonas mais valorizadas das cidades, exatamente para eles valorizarem. Os caras vão pegando ali, vão deixando eles parados ali, e isso vai gerar as ocupações. E isso é uma questão bem interessante para ser pensada, né? E o que a gente pode colocar na nossa redação? Que essa especulação imobiliária, esses imóveis ociosos, eles vão gerar, além dessas ocupações, também altos preços dos aluguéis. Por quê? Porque a gente tem esses imóveis ociosos que vão valorizar, vão vir os grandes investidores, vão investir, transformar aquele imóvel ali num lugar
bacana de moradia, só que o aluguel ele vai ser incompatível com a renda da maioria da população, né? Então aqui o aluguel no Brasil, ele é incompatível, né? Incompatível com a renda da maioria da população, tá? Da maioria da população brasileira. Então a grande maioria da população brasileira não tem uma renda compatível com os preços que são cobrados dos aluguéis, tá? Isso dá pra falar muito tranquilamente na redação de vocês, tá? E também, cara, a inadequação ou insuficiência de programas de moradias populares, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né? Foi um programa muito bacana, mas que houve muitos problemas, né? Em relação à fiscalização, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. Várias empresas participaram das licitações, pegaram essas licitações e não entregaram os imóveis às pessoas que tinham pago já. E aí moravam de aluguel, então começaram a pagar o aluguel e pagar também a prestação da casa. Então aqui há um problema de gestão pública, né? Um problema de gestão pública. Eu acho que é bem interessante esse fato aqui. É um problema de gestão pública em relação à moradia. E a gente precisa de projetos governamentais para que esses projetos eles voltem a ser aí evidência na sociedade que sejam eficientes, né? Então eu acho que é uma coisa bem interessante isso aí, que a gente pode colocar, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Outra coisa, cara, a gente tem uma lei, que é a Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto das Cidades, cara. Só que a gente tem uma questão aqui que é muito interessante, que eu até complementei aqui, ó. Que é a difícil efetivação desse estatuto. Por quê? O que ele garante lá? Como primeiro preceito, ó. Garantido o direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Então, quer dizer, cara, tudo que tem aqui nesse primeiro preceito, né, do Estatuto das Cidades, Estatuto das Cidades, se a galera fizesse valer isso aqui, nós já teria boa parte do problema resolvido, né? Então, quer dizer, esse Estatuto das Cidades aqui, deixa eu fazer essa setinha melhor aqui pra vocês, cara. Ele pode ser um argumento para várias outras redações, né? Para vários outros temas de redações, porque ele tá falando aqui estrutura urbana, saneamento ambiental, terra urbana, serviços públicos, lazer, transporte. Então, na verdade, cidade sustentável é quando tu garante a maioria dos direitos da população, ou tu garante que os direitos da população eles sejam, na verdade, efetivados. Então, o Estatuto das Cidades aqui, ó, eu vou colocar um bom argumento para várias outras redações, né, meus queridões? Um bom argumento para várias outras redações. Um bom argumento para redação. Ah, cara, isso aqui tu pode usar para vários negócios. É só tu te ligar aqui na parada que tu... Ah, é muito bom, cara, tá? E o 2 ali, ele tá dizendo gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas de vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Ou seja, gestão democrática, né? Orçamento participativo. A população aqui, cara, ou melhor, os gestores municipais, né? Através desse estatuto aqui, tem outros documentos que vão garantir isso, mas eu acho que aqui tá... É uma gestão democrática, né? Uma gestão democrática. Que escute a população e que perceba quais são os verdadeiros problemas dessa população. O que ela realmente quer? Onde a gente deve investir primeiro? A gente deve investir primeiro em asfalto? A gente deve investir primeiro em calçadas? A gente deve investir primeiro em saneamento? Qual é que é a real dificuldade dessa comunidade? Então isso é muito importante, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada melhor
tá lá no planalto.gov.br. É só dar uma olhada lá nessa lei, que é o Estatuto das Cidades, que é um puta de um argumento para vários outros temas de redação. É só se ligar nessa parada aqui. Outra obra, cara, que é fenomenal, que vocês vão poder citar também é o Curtiço, do Aloysio Azevedo, tá? A obra O Curtiço é um clássico da literatura brasileira, eu acho que dá pra citar ali em N temas. Mas na questão da moradia, dá pra citar porque, em primeiro lugar, eu acho que dá pra citar porque o Curtiço ele vai mostrar uma parte da cidade, né? Ele mostra uma parte da cidade que não tem direito. Uma parte da cidade que não tem acesso, né? E não tem acesso a direitos básicos. Direitos básicos, né, do cidadão. O que demonstra que esse problema é histórico. Por quê? Porque, na verdade, claro que aqui no Curtiço vai ter uma questão, uma vibe aí relacionada ao determinismo do meio, né? Determinismo do sujeito e tal, porque é uma corrente científica que está em voga na Europa, e aí o Aloysio Azevedo ele vai usar isso muito aqui, que é o determinismo, ou seja, dizendo que aquele meio, ali onde vivem aquelas pessoas, ele influencia na maneira como aquelas pessoas são, entendeu? Então, na verdade, por exemplo, o próprio português que vem trabalhar no Curtiço, ele era um cara super correto, né? Tinha uma mulher, não bebia nada. Quando ele tem contato com a galera do Curtiço, ele se transforma num bebum, se apaixona pela Rita Baiana, ataca o Firmo, que era o namorado da Rita Baiana na época, mata o Firmo. Então, quer dizer, tem uma questão ali, mas o Curtiço, ele é um personagem, né? O ambiente, o Curtiço, ele é um personagem da obra. Porque o Curtiço, ele abre os olhos, né? Então quer dizer, aqui no Curtiço a gente já tem um exemplo de favelização, que infelizmente não é novo no Brasil, e isso necessita de uma urgente resolução, que é aquelas frasezinhas do Enem, né? Tá? Então dá pra citar o Curtiço aqui. Outra obra que vai falar sobre vários temas, mas que eu acho que um dos temas é esse da moradia, é o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, tá? Que vai falar, inclusive, o Diário de uma Favelada, da vida dela na favela do Canindé, que é uma favela que não existe mais, que era uma favela paulista, favela do Canindé, e ela vai falar as dificuldades desses moradores ali em relação à falta de acesso a direitos também. Então, o próprio Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus é outro exemplo da literatura brasileira que vai demonstrar isso para a população brasileira no geral, dizendo que isso não é novo, né? Infelizmente que isso é um exemplo que perdura por muito tempo e tal, tá legal? Dá pra usar ele como exemplo também. Tem vários trechos que ela vai narrar a dificuldade que eles tinham de morar naquele local, a dificuldade das amigas dela, ela vai falar também sobre a fome, né? Sobre vários outros aspectos. Mas eu acho que nesse tema da moradia dá pra citar também. E esse documentário aqui, que é um documentário fenomenal, cara, tá? Era uma vez, ou melhor, era o Hotel Cambridge. Cara, e esse documentário é massa, é muito massa, porque ele vai narrar ali, ele vai fazer uma mescla, né? Uma mescla entre o ficcional e o factual. Porque isso é um problema tão grave, assim, que parece que quando tu faz um documentário, parece que não é real, né? Então, é justamente esse o trabalho aqui desse documentário, é unir cenas do cotidiano desses moradores, do factual e do ficcional, porque são atores contando histórias. É muito parecido com um Jogo de Cena, é um outro documentário do Jorge Furtado, e aqui, cara, eles vão mostrar vários problemas decorrentes da moradia, principalmente das ocupações, como funcionam as ocupações, quem ocupa esses lugares. E aí tem uma frase fenomenal, cara, porque vai unir outro problema do Brasil aqui, que são os refugiados, né? É o processo migratório, os refugiados aqui.
E aí, cara, os refugiados. E esses caras que estão refugiados, eles falam frases fenomenais. Tem um dos personagens que é um palestino, e ele vai dizer pro brasileiro assim: olha, eu sou palestino refugiado no Brasil. É brasileiro refugiado no Brasil. Então, quer dizer, cara, choca, né? Por quê? Porque tá falando sobre exatamente essa questão relacionada a esse problema tão grave que parece que quando a gente mostra no factual não é verdade, né? Parece que... Então, por isso, essa narrativa não linear ali, misturando o factual, o ficcional, ela é fenomenal, esse documentário aqui, para explicar esse problema no contemporâneo da falta de acesso dos moradores à moradia. Então, tem várias leis que garantem isso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai garantir isso. Ali, o Estatuto das Cidades, a Constituição. Então, quer dizer, é um problema que vem há muito tempo já perdurando e a gente não resolve esse problema, né? Então, é um baita de um argumento para usar e aí a gente pode fazer um contraponto histórico, dizendo, olha, o Curtiço e o Diário de uma Favelada já, né? Os dois livros, eles mostram isso historicamente. E, infelizmente, isso ainda perdura no contemporâneo. O que fica evidente no enredo do documentário era o Hotel Cambridge, porque era um hotel muito famoso, né, na cidade de São Paulo, que ele é desocupado e tal, ali para essa especulação imobiliária, tem um problema judicial e tal, e as pessoas, né, ocupam ele nesses movimentos de ocupação. É muito bacana para citar na redação de vocês também. Como propostas de intervenção, então, o que a gente pode falar, né? Primeira coisa, maior investimento governamental em programas de moradia, principalmente programas diversificados, né? Diversificados. E aí, cara, aqui vocês podem falar em parcerias, né? A gente pode falar aqui em parcerias entre o poder público federal, né? Parcerias entre o poder público federal, estadual e municipal. Por quê? Porque a gente viu ali, né? E a questão relacionada o Estatuto das Cidades vai ser de responsabilidade do município. Então, quer dizer, tem que ter essa parceria aqui. Mas a primeira coisa é o investimento em programas diversificados de moradia, tá? Segunda, cobrança popular junto às prefeituras por maior rigidez na aplicação justamente do Estatuto das Cidades, para controlar o preço dos aluguéis e a especulação imobiliária e aplicação de IPTU progressivo a imóveis ociosos. Ou seja, o cara deixou o imóvel lá no centro da cidade ocioso, não construiu, não vendeu só para valorizar. Tudo bem, não tem problema, só que tu vai ter que pagar um IPTU um pouco maior, porque isso gera um problema grave, que é o problema de moradia e assim sucessivamente. E essa cobrança popular pode vir através, por exemplo, das redes sociais, né? Uma cobrança popular por maior rigidez. Isso aqui pode ser por meio das redes sociais. Redes sociais, porque daí aqui tu já mata o modo e tu já mata também o exemplo, né? Por cobrança por maior rigidez na aplicação dos estatutos das cidades. E aí aqui, ó, onde é que eu vou botar o asterisco aqui, ó, o que tu coloca? Por meio de postagens nas redes sociais, explicando e convocando a população. Então tu já bota ali, né, que tem que fazer, a população vai. E também, cara, tem que ter um sistema nacional de habitação. Tem que ter um ministério que se responsabilize por isso e que a partir do governo federal, e aqui seria o governo federal, né, pense nessa questão a nível nacional. Para aí passar, cara, as demandas pro pessoal do estado e pro pessoal do município. Mas tem que ter um sistema nacional de habitação. E por último, tem que ter uma maior compatibilidade, ou seja, ser mais compatível, né? A legislação urbanística e a legislação ambiental e a legislação de acessibilidade, envolvendo o Ministério das Cidades, do Meio Ambiente e a Comissão Nacional de Desenvolvimento Urbano do Congresso Nacional. E aí aqui vocês podem citar outros, né? Mas tem que ter
cobrança maior, então, uma questão mais a nível nacional aí para tentar resolver esse problema, tá? Então acho que esses argumentos são bacanas, se caso cair esse tema. Como eu disse para vocês, é um tema polêmico que eu não sei se vai cair, tá? Mas nunca caiu no Enem. A questão da moradia é um problema. Ano passado, por exemplo, o prédio que caiu em São Paulo, que foi ocupado e acabou, na verdade, ocorrendo um incêndio, né? Porque essas ocupações, elas fazem tudo de forma provisória, como instalações elétricas, instalações hidráulicas. E acabou acontecendo um incêndio, o prédio acabou desabando e as pessoas acabaram morrendo, né? Então, quer dizer, é um problema grave no Brasil, que tem exemplos do contemporâneo, que o documentário Era o Hotel Cambridge, ele vai abordar. Tem problemas históricos que já falavam sobre isso lá no Cortiço, no Diário da Favelada. Então, quer dizer, cara, tem argumentos pra caramba pra falar sobre isso aqui. E tem aqui no final, eu trouxe pra vocês algumas propostas de intervenção. Tá legal, galerinha? Certo, meus queridos? Então, cara, espero que tenham gostado do vídeo. Faça as anotações de vocês, que vai ajudar muito aí se caso cair esse tema. Eu acho que não vai cair, tá? Falando bem sinceramente pra vocês. Se caso cair, a gente mata a pau aí na produção da nossa redação, tá legal? Até a próxima. Tamo junto. Vamos arrasar na redação.